Eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida nessa noite. E o tema da mensagem que eu vou pregar para você é Desafiando Gigantes. Uma palavra muito forte, onde eu creio que o Espírito Santo vai falar de maneira poderosa ao teu coração. Então, convido você que está com sua Bíblia aí em casa, abre ela comigo. No livro de 1 Crônicas, capítulo número 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Eu quero ler com você esse texto da palavra de Deus até o versículo número 14. 1 Crônicas 17, do 7 ao 14. Você que está nos acompanhando pela live aí, bota aí a hashtag Desafiando Gigantes, ok? É o tema da nossa mensagem de hoje. Então vamos lá, 1 Crônicas 17, 7, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Amém? Queridos, esse é um texto muito forte. Quando Deus está falando com o rei Davi, Deus está trazendo à memória de Davi algumas coisas que Deus já havia feito, e Deus está trazendo ao conhecimento de Davi coisas as quais ele ia fazer. Quando Deus diz para ele: lembra que eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Deus está lembrando, sabe quem você era? Você era o pastorzinho de ovelha que estava esquecido lá no pasto. E eu tirei você de lá e coloquei você no trono para que você reinasse, para que você fosse chefe do meu povo de Israel. Deus traz a lembrança de Davi, aquilo que Davi era. E queridos, a primeira lição que eu posso tirar dessa palavra: nós nunca podemos nos esquecer de onde nós saímos. Nós nunca podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Nós nunca podemos nos esquecer o quão Deus é poderoso para nos levar a lugares onde nós jamais imaginamos que um dia iríamos chegar. Esse é o Deus que a gente serve. Nunca se esqueça o quão Deus foi bom com a sua vida. Nunca se esqueça quem era você antes de Jesus Cristo entrar na tua vida. Ok? Vamos lá. Davi era pastor de ovelhas. O pai e os irmãos dele trabalhavam no campo. Saul era rei, e você sabe que dentro da monarquia existe a hierarquia, a qual o trono passa de pai para filho. No caso aqui, se Saul era rei, o escolhido para o trono, o herdeiro do trono, por natureza, era Jonatas, o filho mais velho de Saul. Porém, ninguém naquela época podia imaginar que Saul ia perder o trono dele. E jamais a família de Davi imaginaria que o pastorzinho de ovelhas um dia seria coroado como rei de Israel. Amados, guarde algo que eu vou te dizer aqui. Em primeiro lugar, fuja de todos os rótulos e menosprezos que colocarem sobre a tua vida.
A palavra de Deus diz em Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ou seja, nunca despreze algo ou alguém que começa pequeno. Dê sempre a devida honra, a devida importância e o devido valor merecido a tudo e a todos. Não despreze na sua vida aquilo que começou pequeno. Não despreze na sua vida a porta pequena que Deus abriu. Porque muitas vezes é através disso que começa pequeno que Deus vai fazer com que portas maiores sejam abertas e fará com que você passe por elas. Não importa quem você seja e onde você esteja. Quando Deus tem um plano em sua vida, Ele move os céus e move a terra, se for preciso, para que os propósitos dele sejam cumpridos em você. Eu me lembro em Daniel, no capítulo 10, Deus dá uma grande revelação para Daniel, e Daniel se coloca em jejum e oração por 21 dias. O famoso jejum de Daniel, onde durante 21 dias ele deixa de comer carne, ele deixa de tomar o seu suco de uva e ele se abstém da sua vaidade. Tudo isso em prol de uma resposta de Deus. Na altura do versículo 13 nós vamos ver o diabo se levantando nos céus. Há um momento em que o anjo mensageiro de Deus descia para trazer a resposta para Daniel das orações e dos jejuns dele. Aquele demônio se levanta, cuja Bíblia chama no versículo 13 de príncipe da Pérsia. Mas o mesmo texto diz que Miguel, um dos príncipes, no caso o arcanjo Miguel, veio para ajudá-lo. Veio para ajudar quem? A Daniel. O demônio se levanta para impedir o anjo mensageiro e Deus, você acha que Deus ia sair do trono dele, do alto de sua glória, para combater com um demoninho? É ruim, meu filho. Deus chama Miguel e diz: Miguel, vai até lá. E Miguel vem ao socorro do profeta Daniel, que orava, que buscava uma resposta em Deus. E esse arcanjo Miguel vai ao confronto com o demônio, a ponto de que o anjo mensageiro pôde passar para trazer a resposta, para trazer a revelação que Daniel tanto buscava e tanto esperava. Amados, quando Deus quer cumprir o propósito dele em tua vida, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno que impeça o agir de Deus sobre você. Da mesma forma que Deus movimentou o céu para socorrer Daniel, trazendo o arcanjo Miguel para que combatesse com aquele demônio, certamente, se necessário for, Deus move o céu a teu favor, Deus move a terra ao nosso favor, Deus move, se preciso for, até o inferno ao nosso favor. Ou você não conhece a história daquela mulher que passava por necessidade, recebeu uma cesta básica em sua casa, enviada por um pai de santo, e ela não sabia da situação. Porém, uma mulher de Deus que estava orando, que estava clamando pelo socorro, e quando o entregador diz a ela: a senhora não quer saber quem entregou? Ela vira para o entregador e diz assim: não quero não, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Isso é muito forte, queridos. Deus vai mover o que for preciso para que a sua bênção chegue, para que o seu milagre aconteça. Se você crer nisso, pode dar um glória a Deus bem forte aí do outro lado dessa live, ok? Porque vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Em segundo lugar, quero que você saiba que o que Deus tem para nós vai além daquilo que nós imaginamos. Efésios 3:20, ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus sempre faz mais, meus amados. Deus sempre faz, como diz esse texto em algumas traduções, infinitamente mais, abundantemente mais. Quando Deus mandou o profeta Samuel ungir o rei Davi, Deus não tinha dado para o profeta Samuel nenhuma dica. A única coisa que Deus falou é que o futuro rei, o ungido dele, o escolhido dele, aquele que deveria ser ungido, ele vivia na casa de Jessé, que era o pai de Davi. Foi a única direção que Deus deu para o profeta Samuel. Deus não falou qual era o tamanho do futuro rei, Deus não falou a cor da pele, Deus não falou a cor dos olhos,
Deus não falou a cor do cabelo, Deus não falou nada, apenas que era alguém da casa de Jessé. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Davi precisava ser ungido, Samuel precisava ungir Davi, mas Samuel confiava plenamente no Deus que ele servia. Como Abraão, quando Deus diz para ele em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento Deus falou, Abraão, vai para a esquerda ou vai pela direita. Deus virou para Abraão e disse, sai. Você consegue imaginar uma situação dessa? Diz para mim, dá para dormir com um barulhinho desse ou não? Deus chegar para você, te dar uma ordem e falar simplesmente sai. Senhor, mas vou para onde? Para que lado o Senhor quer que eu vá? Não vou dizer, simplesmente sai. Foi o que Abraão fez, foi o que Samuel fez. No português bem claro, saíram às cegas, sem enxergar, sem saber o que ia acontecer lá na frente. Mas eles tinham a sua confiança voltada para o Deus que eles serviam. Podiam não ver, podiam não ouvir, podiam não sentir, mas eles confiavam no Deus que estava no controle de tudo. Que isso se cumpra na minha e na sua vida. Talvez hoje você não esteja vendo o agir de Deus. Talvez você não esteja ouvindo sobre o agir de Deus. Mas creia, porque mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Aleluia. O Salmo capítulo 20, versículo número 7 diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O versículo 8, uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e permanecemos em pé. Esse é o Deus que nós servimos, apenas confie nele. Certa vez, um malabarista que era julgado como o melhor malabarista do mundo, ele estendeu em uma grande cidade uma corda por entre dois prédios e ele ia atravessar esses dois prédios em um monociclo, aquela roda de bicicleta só com o selinho em cima para se sentar, sem guidão e sem nada, uma roda só. E a imprensa do mundo todo veio para filmar aquele malabarista e filmar aquela cena, que poderia até se traduzir num grande acidente. O malabarista ele sai de um lado para o outro do prédio em cima de uma corda, coisa que ele era acostumado a fazer. Porém, não havia rede de segurança embaixo. Uma queda ali era morte certa. Quando esse malabarista chega do outro lado do prédio, a imprensa toda está lá para entrevistar ele, repórteres, cinegrafistas, rádios, jornais, equipes de televisão. E o repórter diz para ele assim, olha, eu vou te falar a verdade, malabarista. Todos esses meus colegas que estavam aqui, eles diziam que você ia cair e você ia morrer. Mas eu acreditei em você. Eu disse para todo mundo que você ia conseguir atravessar, que você podia vir, que você podia voltar e podia fazer quantas vezes você quisesse fazer isso, porque você é o melhor naquilo que você faz. Você é um excelente malabarista. E o malabarista virou para aquele repórter e disse assim, você acreditava mesmo que eu não iria morrer, que eu ia atravessar de um lado para o outro e poderia fazer isso quantas vezes eu quisesse? E o repórter disse com toda certeza, eu sempre acreditei em você. Aí o malabarista vira para o repórter e fala assim, então sobe nas minhas costas agora, porque eu vou voltar de um prédio para o outro. E aí aquele repórter falou, opa, sabe o que eu aprendo com essa ilustração, meus amados? Que existe uma diferença fenomenal entre crer no sentido de acreditar e crer no sentido de confiar. Acreditar que Deus existe, todo mundo acredita, até o ateu acredita. Porque se ateu não acreditasse, ele não precisava ficar negando a existência de Deus toda hora. O fato de ateu ficar negando que Deus existe é que ele sabe que existe, só que ele não consegue provar que não existe, então ele fica naquela negação toda. Mas no fundo, no íntimo dele lá, ele sabe que Deus existe sim. Crer
De acreditar é uma coisa, crer de confiar é outra. Nós não acreditamos só em Deus, nós confiamos em Deus. Nós confiamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso futuro. Tudo nós confiamos na mão daquele que pode todas as coisas. Em terceiro lugar, queridos, guarde isso no teu coração. Deus não trabalha com lógica humana. Ok? Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27 em diante, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, aquilo que é desprezível, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Eu volto a dizer para você, Deus usa aquilo que ninguém dá valor. Deus usa aquilo que é pequeno, porque Ele não trabalha com a lógica humana. Não fique esperando o seu milagre chegar por onde você acha que ele vem, porque isso é natural do ser humano. O ser humano, ele quase que sempre ele é guiado pela aparência, ele é guiado pela condição financeira, mas Deus não trabalha com a lógica humana. Quando Samuel chega na casa de Jessé, e o primeiro irmão aparece, Eliabe. Samuel, olhando a estatura de Eliabe, o porte físico de Eliabe, o coração de Samuel dizia para ele que ali estava o novo rei de Israel. Só que Deus disse para ele: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor enxerga o coração. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que não trabalha com a lógica humana. Pode humanamente parecer que não vai dar certo, mas o nosso Deus trabalha no reino espiritual. Nosso Deus não trabalha com um relógio chamado cronômetro, porque foi inventado por um homem chamado Cronos. Deus trabalha com o Kairos, que significa plenitude de tempo. O tempo de todo o céu, de toda a terra e de todo o universo está nas mãos daquele que o fez. Ou seja, fique tranquilo, fique em paz, não atente para a condição humana que está diante de você. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas o impossível é a especialidade do nosso Deus. Tranquilize o teu coração. Eu não sei de onde, eu não sei como, mas eu sei que o nosso milagre vai chegar em nome de Jesus Cristo. O tempo é de Deus, o Kairos, a plenitude do tempo está na mão dele. Ele sabe o tempo de chegar, mas uma coisa é certa: vai chegar e vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Ok? Em último lugar, eu quero compartilhar com você aqui, em quarto lugar e último, para encerrar a minha palavra, o milagre de Deus, ele acontece de forma surpreendente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetraram ao coração do homem, são as coisas que estão guardadas para aqueles que o amam. Queridos, o que Deus vai fazer na minha e na tua vida é muito maior do que você imagina. É muito maior do que nós possamos imaginar. Imagine lá em Israel, toda aquela nação ficou surpresa com a escolha de Davi. E sabe por quê? Que Davi era a escolha mais improvável de todas. Ali se cumpriu o versículo que virou ditado: os últimos serão os primeiros. Que ninguém imaginava aconteceu, que aquele menininho pequenininho, franzino, seria o escolhido para enfrentar aquele gigante perito de guerra. E é exatamente assim que Deus trabalha. Deus trabalha com o improvável.
aquilo que parece que não é, aquilo que parece que não vai dar certo, é ali que Deus trabalha. É aquele que ninguém dá nada, que Deus pega e fala, eu vou fazer ser grande nessa terra. É aquela situação que ninguém dá nada, que Deus pega e fala, é daqui que eu vou trazer o milagre. É assim que Deus trabalha. O nosso Deus também trabalha com aquilo que é improvável. Imagine a cena. Golias, a Bíblia diz que afrontava o exército de Israel já havia 40 dias. E o exército todo, o povo todo estava lá tremendo de medo do gigante. A vitória de Davi contra um cara daquele lá, totalmente improvável. Só para você ter uma noção. A altura de Golias, 2,75 metros. A espada de Golias pesava 15 quilos. A ponta da lança de Golias, 7,5 quilos. A lança inteira, 25 quilos. O escudo de Golias, 30 quilos. E Davi, 1,5 metro, e se você somar a armadura de Golias, já dá o dobro do peso que ele tinha. Era totalmente improvável. Mas eu aprendo que Golias tinha tudo para vencer aquela guerra, exceto por um detalhe. Davi tinha Deus. Davi tinha Deus. Talvez essa batalha, essa luta que se levantou contra a sua vida, tem tudo para te derrubar, tem tudo para fazer você beijar a lona, exceto por um detalhe. Existe um Deus que age e que opera de maneira poderosa na minha e na sua vida. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, Davi diz assim, o texto diz, né? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Queridos, Davi mostrou para Golias o seguinte, eu tenho aliança com Deus, você é um incircunciso. A circuncisão era uma das marcas de um povo que tinha aliança com Deus. Todo macho nascido aos 8 dias de vida, ele tinha que ser circuncidado. Era como se fosse a cirurgia da fimose que nós conhecemos. Davi tinha circuncisão no seu corpo e ele sabia que Golias, por ser do povoado filisteu, inimigo de Deus, não tinha circuncisão. Por isso Davi o chama de incircunciso. Davi fala, escute aqui, você não tem aliança com Deus, eu tenho. Eu tenho. No versículo 46 ele vai dizer assim, ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar às bestas feras do campo para que comam. E todo o povo verá que há Deus em Israel. Maravilha, Deus é bom demais. Queridos, eu não sei o tamanho da tua luta. Eu sei que a tua luta vai cair por terra. Eu sei que você vai cortar a cabeça, vai levantar essa cabeça, mostrar para todo exército inimigo que você venceu, que a vitória chegou para você e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Deus é glorificado não nas nossas derrotas, mas sim nas nossas vitórias. Ele é o maior interessado em que eu e você vençamos as nossas batalhas. Deus, para levar o povo naquela batalha, ele não precisava de um guerreiro na batalha contra Golias. Ele precisava de um coração que tivesse coragem. E Deus coloca aquele menino, o menininho Davi. Eu fico imaginando Deus colocando Davi nos ombros e dizendo para ele assim, atira a pedra aí, filho. Agora você é o favorito. E sabe por quê? Porque Deus estava dizendo, eu estou com você. Então não tem como você perder, Davi. Vai para cima. Ok? Meu querido, minha querida, você que está me vendo por essa live, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é a atitude que eu não sei qual é a atitude que você está para tomar, sim ou não, mas Deus está movendo através do Espírito Santo em mim aqui, para dizer para você, vai para cima, não desista não, faça aquilo que tem que ser feito. Faça a sua parte e deixe que Deus vai cuidar de todo o resto. Ele, assim como fez com Davi, ele coloca você nos ombros e diz para você, atire a pedra, então vai para cima, que a vitória já é tua, em nome do Senhor Jesus. Em último lugar, eu encerro aqui a minha palavra, antes de orar e abençoar a sua vida, antes de louvar você mais uma vez aqui, com o nosso querido Vitória, louvar a Deus junto com você.
Eu quero ler um texto de 2 Samuel, capítulo 21. Livro de 2 Samuel, você que está com a tua Bíblia aí me acompanhando por essa live, abre ela aí, que esse texto é muito importante e eu quero ler ele junto com você. 2 Samuel, capítulo 21, versículo número 1. Quando você procura na tua Bíblia aí, eu vou tomar um golinho de água. E bora lá, 2 Samuel 21, verso 15, a palavra do Senhor diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, 3,6 kg, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também uma outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Aqui, amados, para eu encerrar minha palavra, eu vou entrar no mérito com você de algo que poucas vezes é pregado. Você sabia que Davi não enfrentou um gigante, não? Mas que Davi enfrentou 5? Você sabia disso? 1 Samuel capítulo 17, Davi enfrenta Golias, a mais famosa de todas as suas batalhas, quando ele ainda era um menino. E aqui em 2 Samuel, no capítulo 21, na altura do verso 15, Davi já estava com a idade avançada e ele teve que enfrentar um segundo gigante, que era esse camarada chamado Isbi-Benob, que tinha uma lança, onde só a ponta dela tinha 3,6 kg, e ali ele quase foi morto, porque ele já tá, o texto diz que ele estava cansado, a batalha estava durando muito tempo. E a hora que o gigante aparece, ele já estava cansado. Davi ali já tinha, como eu falei, uma idade avançada. Só que Deus levantou um homem, um daqueles valentes de Davi, chamado Abisai. E esse Abisai foi lá e venceu esse gigante chamado Isbi-Benob. Davi não podia vencer pela força dele, Davi estava cansado. Mas Deus tinha um Abisai preparado para livrar Davi naquele momento. Que coisa linda! Enquanto era jovem, Davi venceu o Golias e venceu outras batalhas, no auge da juventude dele. Mas essa batalha aconteceu já durante a sua velhice, quando o fôlego já não era mais o mesmo. Amados, quantas vezes na caminhada da nossa vida, na caminhada da nossa conversão, quantas vezes você enfrentou um gigante atrás do outro e você sempre venceu? Você estava lá no começo da tua caminhada, naquele primeiro amor, naquela unção, naquele fogo, naquela glória. Só que aí o tempo foi passando, os anos foram avançando, o cansaço veio, porque somos seres humanos
e ninguém é de ferro. E aí a força já não era mais a mesma. Quantas vezes, queridos, isso aconteceu? Diante do excesso de lutas, isso é natural, todo mundo cansa. Nós vamos ver lá em 1 Reis, no capítulo 19, o profeta Elias, após ser ameaçado de morte pela rainha Jezabel, Elias vai ao deserto e pede para Deus a morte. Ele não se matou, ele não tentou tirar a vida dele, mas ele fala para Deus: Deus, me leve dessa terra, porque eu já não estou aguentando mais. Elias, meu filho, camarada que orava a Deus e falava: chove, tchum, chuva em abundância. Pare de chover, tá? Parava de chover, 3 anos. Tá? Caia fogo do céu, fogo. Esse era Elias. E o cara cansou. Porque todos nós somos seres humanos e todos nós cansamos, amados. Todos nós. Mas da mesma forma que Deus preparou um Abissai para defender e para ajudar Davi, quando Davi estava cansado, Deus vai preparar um Abissai para mim e para você quando nós precisarmos. No versículo 18 desse texto que a gente leu, aparece aqui um terceiro gigante, um homem chamado Safi, que se levanta também, filho dos gigantes. E aí, Davi já não estava mais na batalha, porque o texto diz que os homens, quando viram que Davi quase morreu na mão de Isbi-Benob, eles falaram: Davi, volta para casa. Volta para casa, que se você morrer, a lâmpada de Israel vai se apagar. Você é o nosso rei, você é o homem segundo o coração de Deus, você não pode ficar aqui não. Vai descansar, o exército fica por aqui. E aí se levanta esse terceiro gigante chamado Safi, e Sibecai vai lá e fere o gigante. No versículo 19 aparece um outro gigante, também de nome Golias, e aí Deus levanta Elanã, outro homem ungido, escolhido de Deus, dos valentes de Davi, que vai lá e vence esse gigante que também se chamava Golias. Aí no versículo 20, um quinto gigante se levanta contra a nação de Israel. Davi estava lá guardado no palácio em segurança, mas o gigante afrontava a nação, diz a palavra de Deus. Um homem alto, cujo nome não é mencionado, porém uma característica um tanto quanto estranha. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. A Bíblia diz, nesse versículo 20, que esse homem era dos filhos dos gigantes. E aí Deus levanta Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que vai para a luta e vence esse gigante de 24 dedos. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que você deve sempre ir ao encontro do seu milagre, daquilo que você precisa, com toda a sua força, sem desistir. Mas quando você não aguentar mais, saiba que Deus vai preparar valentes para te ajudar e para te defender. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te deixar só no campo de batalha. Pega essa palavra para a tua vida, isso é profético. Vai até onde você puder. Vai correndo, vai com força, vai andando, vai rastejando, vai. Não desista. Até onde você aguentar. E quando você não aguentar mais, tenha certeza que Deus vai levantar os Abissais, os Elanãs, os Sibecais e os Jonatas da vida, que vão defender você, vão ajudar você e vão ser um instrumento de Deus para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Os valentes de Davi eram homens que ninguém dava nada. Não menospreze ninguém que está perto de você não, porque muitas vezes é esse que ninguém dá nada que Deus vai usar para te abençoar. Valorize tudo e todos que Deus tem colocado em sua vida. Nunca se esqueça, amados, que quando Jesus estava carregando a cruz, depois de ter apanhado, de ter sofrido tudo aquilo que sofreu,
numa certa altura da caminhada até o Monte Calvário, o Monte Caveira, em Israel, a Bíblia diz que Jesus cai. O corpo dele já não aguentava mais fisicamente tudo aquilo. Ele cai. Ele carregava uma cruz mais pesada do que o normal, porque a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, aquele estuprador que o povo escolheu soltar diante de Pilatos. A Bíblia diz, estudiosos confirmam, que Barrabás era um homem de alta estatura, era um homem forte, um homem entroncado. E Jesus era um homem simples, era um homem de meia estatura, era um homem que não tinha uma força física naturalmente muito grande, era um homem normal. E por isso aquela cruz se tornou pesada para ele. Mas quando ele cai e já não aguenta mais com a força do seu corpo carregar a cruz, a Bíblia diz que Deus manda um homem chamado Simão, que carrega a cruz por Jesus e ajuda ele a levar a cruz até o final da sua trajetória. Assim vai ser na tua vida. Todos esses que eu citei para você aqui na história de Davi, Abissai, Sibecai, Elanã e Jonatas, foram anjos que Deus preparou para socorrer Davi, que batalharam quando Davi não podia batalhar. Simão foi um anjo que Deus mandou para socorrer Jesus, quando Jesus já não podia carregar a cruz. Quem disse que para ser anjo tem que vir direto do céu com duas asas para nos socorrer, num voo rasante aqui sobre a terra? Deus às vezes usa pessoas aqui como verdadeiros anjos que Ele coloca no nosso caminho para nos livrar, para nos ajudar, para nos abençoar e para nos levar aonde Ele quer que a gente chegue. Assim foi com Davi, assim foi com Jesus, assim vai ser comigo e com você. Eu encerro a minha palavra trazendo para você uma ilustração interessante. Certa vez um homem chegou diante de Deus e disse a Deus que ele não aguentava mais carregar a sua cruz. A cruz, ela na nossa vida simboliza os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos sacrifícios, enfim. E aquele homem fala para Deus: Deus, eu não aguento mais com essa cruz, e essa cruz ela é pesada demais para mim, e não dá mais para carregar essa cruz, e eu quero outra cruz, e a minha cruz é muito pesada, e a de outros é mais leve, e assim por diante. E Deus pega aquele homem e leva aquele homem dentro de uma sala, onde quando aquela porta é aberta, o homem observa que dentro daquela sala haviam cruzes de todos os tipos e de todos os tamanhos imagináveis e inimagináveis. E aí aquele homem coloca a cruz dele perto da porta e ele sai andando por aquela sala, procurando uma cruz para ele carregar para trocar pela sua. E aí, depois de ficar muito tempo naquela sala, observar cruzes imensas, gigantes, maiores do que a dele, quando ele já está no final da sua visita naquela sala, já havia observado tudo, ele enxerga uma cruz pequena, perto da porta. E ele fala assim: opa, aquela cruz ali é pequena. E ele vai lá e pega aquela cruz, e ele coloca a cruz sobre os ombros dele. E quando ele coloca a cruz no ombro dele, parece que a cruz tinha exatamente o número dele. É como se você fosse comprar aquele sapato que é exatamente o teu número. A cruz encaixou no ombro daquele homem, ele falou: opa, é essa aqui. Não está tão pesada não, tem um encaixe do meu ombro. E ele vira para Deus e fala: Deus, eu já escolhi. É essa aqui que eu quero levar. E aí Deus olha para ele e diz assim: meu filho, essa cruz aí já era sua.
é exatamente a mesma cruz que você colocou ao lado da porta quando entrou nesta sala. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? Ele nunca nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Se você tem carregado uma cruz, saiba que Ele tem a certeza de que quando você está nele, você é mais forte do que imagina para carregar essa cruz até o final da jornada.